Olá, estamos reiniciando mais um programa, O Tema é Direito. A minha convidada de hoje é a professora Camila Umpierre, minha colega professora de Direito Penal aqui na Unifra e também na FAMES. E, além de professora, ela também é advogada. Professora Camila, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje, professor. Espero poder contribuir nessa discussão aqui no seu programa O Tema é Direito. Pois é, a ideia hoje é nós discutirmos esta questão da PEC 37. Você que está nos escutando e não é ligado à área do direito, entenda o que é a PEC 37. É um projeto de emenda constitucional, de número 37, que visa disciplinar a participação do Ministério Público na investigação dos crimes. Como é que ocorre hoje? Hoje há um certo vazio legal. O Ministério Público tem entendido que tem a competência, juntamente com a polícia, de investigar os crimes isoladamente, sem contar com a polícia. O Ministério Público pode, ele próprio, através de seus promotores, seus procuradores, desenvolver uma investigação para, eventualmente, denunciar um crime. Os policiais são contra isso. Dizem que a atividade investigatória é exclusiva da polícia. E esta é a questão em discussão. E esta PEC visa exatamente tirar ou disciplinar este poder do Ministério Público. É sobre isso que nós vamos conversar com a professora Camila Umpierre. Então, Camila, nos diz, qual é a visão que você tem desta PEC, da conveniência desta PEC ou não? Pois é, professor. Eu entendo o seguinte, a PEC número 37, ela vem em verdade, lendo o projeto da emenda constitucional, ela vem para tirar do Ministério Público esse poder investigatório. Só que, do ponto de vista da polícia, ela não vem para tirar do Ministério Público um poder, porque, segundo a polícia, o Ministério Público nunca teve este poder investigatório. Sim. Então, em lendo, em verificando as discussões que tem e analisando os dois posicionamentos, inclusive se criou, por parte da polícia, a chamada PEC da legalidade. Eles têm chamado a PEC da legalidade e, inclusive, eles têm feito manifestações nas redes sociais apoiando a aprovação da proposta de emenda à Constituição. E do ponto de vista do Ministério Público, eles apelidaram a PEC da impunidade, porque, segundo o Ministério Público, essa proposta de emenda à Constituição, ela vem com interesses políticos que estariam por trás da aprovação dela para evitar um Ministério Público mais atuante, mais próximo da criminalidade. Então, a proposta, em verdade, ela vem para dizer que caberia exclusivamente à polícia judiciária esse papel da investigação. Aquilo que hoje não está absolutamente claro. Expresso na Constituição, não está expresso, não. Então, nesta zona gris, o Ministério Público tem agido. Exatamente, porque a Constituição Federal, ela diz que cabe à polícia judiciária, nesse caso a polícia judiciária, a polícia civil e a polícia federal, e não a brigada militar, porque a brigada militar é uma polícia preventiva. Então, essa polícia judiciária, que é a polícia civil e a polícia federal, tem a atribuição constitucional de investigar, isso é fato, é previsto na Constituição. E entre as funções do Ministério Público, lá no artigo 129 da Constituição, não há previsão investigativa, não há previsão de função investigatória, ou seja, lá em lendo o artigo 129, a função precípua do Ministério Público, uma das funções precípuas seria promover a ação penal. Então, o que ocorre? A polícia se apega ao fato de que a Constituição, o Constituinte não previu essa função investigativa para o MP, porque não quis. E que não foi aprovado na época, é mais uma função para o MP investigar, porque o legislador constituinte não queria atribuir. Então, essa é a ideia por parte da polícia, não era a ideia do legislador atribuir a função de investigar, e essa função seria da polícia. E aí surgiu, então, com o passar dos anos, depois da entrada em vigor da Constituição de 88, o Ministério Público, enquanto instituição independente, porque não pertence nem à polícia, não pertence nem ao executivo, nem ao judiciário, o Ministério Público entendeu que, não havendo
uma proibição, uma ressalva constitucional, ele estaria autorizado a investigar. E assim passou a se portar. Claro que esse poder de investigação do Ministério Público, eu vejo que ele vem crescendo ao longo dos anos. Ele não existia, passou a existir timidamente, e mais recentemente nós assistimos inclusive operações que foram deflagradas pelo Ministério Público, operações investigativas, inclusive com nome, né? E essas operações, elas passaram a criar essa discussão. Então, a polícia disse assim, não pode o Ministério Público investigar, essa função investigativa é da polícia. E alguns advogados de defesa se apegaram a isso e, inclusive, questionam hoje, tem vários processos onde se questiona a validade da investigação realizada pelo MP. Agora, abrindo só um parênteses nessa conversa, é sobre esta disputa pelo poder de investigar. Quer dizer, o que nós temos constatado aqui no Rio Grande do Sul, para nós ficarmos aqui no Rio Grande do Sul, há uma disputa entre o Ministério Público e a polícia em geral. Há uma disputa entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, inclusive na questão do juizado especial criminal, do termo circunstanciado, etc. E o que é pior agora que nós constatamos? Há uma disputa interna dentro da própria polícia. O caso recente do matador de taxistas deixou claro para a opinião pública que dentro da polícia havia duas vertentes de investigação, duas correntes, e que uma corrente se atravessou no meio da outra para assodadamente denunciar ou acusar alguém como se fosse o culpado, né? Quando, na verdade, esse alguém estava descartado, porque nem na altura e a linha correta da investigação era outra, né? Que se confirmou depois. Né? Então, esta disputa de beleza nas investigações termina preocupante, né? por atrapalhar. E aqui no estado nós tivemos também, Camila, o exemplo do assassinato do Eliseu Santos, em Porto Alegre, em que a polícia fez uma linha de investigação em cima do latrocínio, e o Ministério Público desenvolveu, juntamente com a Brigada, e aí entra um outro parênteses, né? Quer dizer, a Brigada fazendo a investigação, o que não é da competência deles, fazendo uma investigação e apresentaram uma denúncia completamente contrária àquela do inquérito policial. E aí, esse caso concreto que o professor apresenta veio aflorar mais ainda essa discussão. E em meio a essa discussão, então, né, professor, surgiu a proposta da emenda à Constituição de um deputado federal, e essa proposta visa, exatamente como eu referi antes, dizer que a atribuição da investigação cabe exclusivamente à Polícia Judiciária. E hoje se percebe uma força muito grande, eu percebo isso nas redes sociais e nos meios de comunicação, por parte do Ministério Público, que pretende continuar investigando, que pretende assegurar a sua função. E o que defendem os procuradores, os promotores, de um modo geral, é o seguinte: não é preciso tolir a investigação do Ministério Público, mas seria então um caso de regulamentar essa investigação. Porque o senhor referiu muito bem no início que a preocupação é quando essa investigação ela é paralela. Então nós teríamos, ao invés de nós termos um benefício, de nós termos um acréscimo, né, para fazer frente à criminalidade, teria um prejuízo, porque no momento em que não há acerto entre a polícia e o MP, tem duas linhas e, às vezes, quem sabe até disputando essa investigação. E agora eu gostaria que você comentasse de que o Ministério Público, digamos, que seja proibido de investigar, mas o Ministério Público pode requisitar, ou seja, pode determinar que seja procedida a investigação e diligência e que sejam abertos inquéritos policiais. Quer dizer, pelo menos, se o Ministério Público não tem uma posição hierárquica em relação à polícia do ponto de vista administrativo, ele tem uma posição legalmente hierárquica que pode determinar a polícia que cumpra determinadas medidas. Sim. Né? Porque hoje o que está acontecendo também? O Ministério Público está criando uma estrutura própria para investigar, para assessorar. Paralela da polícia, exatamente. E em alguns países se observa o quê? Que o Ministério Público trabalha conjuntamente com a polícia.
Então, o Ministério Público, ele seria o senhor da investigação, né? Isso tem no direito comparado, e a polícia, então, estaria prestando essas diligências a serviço do Ministério Público. A polícia seria operacional. Operacional. E o comando da operação é do Ministério Público. Exatamente. Em muitos países funciona assim. Então, o cérebro da investigação seria o Ministério Público e a polícia trabalharia nas questões práticas. Na Argentina, inclusive, é assim. É assim, exatamente. E aí, então, o próprio Ministério Público, ele refere o quê? Que deveria ser assim no Brasil. Já a polícia, dentro da ideia da PEC da legalidade, o que os policiais, o que os delegados de polícia colocam é o seguinte, que o aparelhamento investigativo prático, a polícia que tem, porque o concurso prepara o delegado de polícia e os policiais para atuarem de forma mais prática e que o concurso para o Ministério Público não prepara. Então, do ponto de vista da polícia, a polícia está melhor preparada para essas diligências do que o MP, o que não impediria o MP de continuar trabalhando de forma, digamos assim, dentro das decisões, né, ouvir testemunhas, requisitar que sejam ouvidas testemunhas, requisitar diligências. Mas do ponto de vista da polícia, não, deve continuar só para a polícia esse tipo de atividade. Então, continua essa discussão. Ao que parece, se for aprovada a PEC, nos olhos do Ministério Público isso seria um retrocesso, porque parece que apenas 3 países hoje tem atividade de investigação exclusiva da polícia. Então, isso para muitos seria um retrocesso, quer dizer, o Ministério Público contaria com aparelhamento, com mais pessoal, com secretários de diligências e a polícia não teria toda essa estrutura. Agora, como toda moeda, este fato tem duas faces, né? Porque o Ministério Público hoje, ele tem se consagrado na investigação dos crimes ditos de colarinho branco ou crimes de corrupção. Que tem um cunho político também. Que tem um cunho político. E aí, então, nós temos o seguinte, a Polícia Federal, a rigor, ela é subordinada ao Ministro da Justiça, que por sua vez é subordinada ao Presidente da República, no caso. A Polícia Estadual é subordinada ao Secretário de Segurança Pública, que por sua vez é subordinado ao Governador. Ou seja, administrativamente, os delegados de polícia, a autoridade policial, está sujeita a uma força administrativa que pode eventualmente manipular para cá ou para lá. Né? Então, nós podemos dizer que o delegado de polícia, embora ele tenha autonomia, esta autonomia dele pode eventualmente ser abalada por decisões políticas de governo. No recente executivo, né? Exatamente. No recente episódio de Santa Maria, aqui do dia 27 de janeiro, isso terminou, de certa maneira, vindo à tona, porque alguns indiciados, na ânsia de buscar a sua defesa, entendiam de que a Polícia Estadual não tinha capacidade de investigar os seus colegas brigadianos também de nível estadual. Então, esta é uma questão que nós vamos deixar para o segundo bloco, que é para nós examinarmos até que ponto a polícia efetivamente tem autonomia e capacidade para investigar os crimes praticados por governantes. Né? Uma crítica que é feita hoje ao governo federal atual é de que há muitas investigações e muita corrupção sendo apontada. Mas, em compensação, uma crítica que pode ser feita também aos governos anteriores é que essas investigações não eram feitas. Ou não apareciam, né? Ou não apareciam. Né? Então, e também naquele caso, nós tínhamos um procurador-geral da República que era apelidado do engavetador. Não é? Porque, então, não era questão só da polícia, era questão também do próprio Ministério Público. Mas nós vamos tratar desse assunto no bloco seguinte com a professora Camila Umpierre. Fique conosco, já voltamos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos.
Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Estamos de volta com o Tema é Direito. O tema de hoje é sobre o poder de investigação do Ministério Público e a PEC 37, que tramita no Congresso Nacional, que visa limitar o poder de investigação do Ministério Público. Estou conversando sobre esse assunto com a minha colega, professora de Direito Penal e também advogada, Camila Ampierre, e nós estávamos no primeiro bloco falando exatamente sobre a possível dificuldade que as autoridades policiais podem ter para investigar crimes do próprio governo. No caso das autoridades policiais estaduais investigarem crimes de corrupção no governo estadual e das autoridades policiais federais de examinarem crimes no âmbito da administração federal. Neste caso, o Ministério Público seria isento, porque o Ministério Público não é do Executivo, não está sujeito às normas administrativas do Executivo. Nós deixamos esse ponto no ar para que a professora Camila nos desse, nesta virada do programa, a sua opinião a respeito. Bom, professor, eu também ouvi, né, e conversando com alguns colegas, amigos, ex-colegas e amigos do Ministério Público e também da Polícia Civil, eu ouvi os dois pontos de vista. De um lado, a polícia referindo que o Ministério Público poderia, dentro dessa ótica, por ser um poder independente, porque o Ministério Público ele não é parte do Poder Judiciário, nem é parte da polícia, então alguns dizem até que ele é o quarto poder, né? E por ter essa independência funcional, a polícia refere que isso seria, quem sabe, para o acusado um perigo, porque o Ministério Público é o órgão acusador, segundo a Constituição Federal. Então, o que os delegados, alguns delegados colocam, que a polícia coloca é o seguinte: até que ponto essa investigação para o acusado ela seria segura? Porque o Ministério Público poderia, e isso eu li exatamente nesses termos, poderia iniciar a sua investigação no seu gabinete e terminada uma denúncia e não teria acesso a essa investigação, porque, se não me falha a memória, o NUT que refere isso, ele diz assim, ó, então o sujeito chegaria e diria, não sabia, mas o Ministério Público estava me investigando, mas quando eu soube já era denúncia. Quer dizer, não teria essa possibilidade de participar dessa investigação. Esse seria um lado, mas que, por outro lado, o Ministério Público, justamente como o senhor colocou, por ser absolutamente independente dos poderes, teria mais independência funcional para investigar. De outro lado... Agora, me permite, neste caso, nós temos o seguinte: quando há um inquérito ou investigação policial, o delegado ele tem obrigação de concluir. E ele não pode arquivar. Exatamente. E ele não pode arquivar. Exatamente. Já o Ministério Público, se ele estiver investigando e resolver não tocar para diante, ele passa a ter o poder de arquivar a investigação. Exatamente. Ou porque aí é que está. O inquérito policial, veja bem, o inquérito policial, ele é toda a normativa
vamos dizer assim, é toda prevista no CPP. Sim. Nós sabemos tudo, vai começar lá no artigo 5º, vai dizer tudo que o Correto. delegado deverá fazer, como ele deverá conduzir o inquérito. E aí surge a questão, e a investigação por parte do Ministério Público é regulamentada aonde? Não tem nenhuma regulamentação. Então, aí é um ponto de vista diferente, porque se ela não é regulamentada no Código de Processo Penal, ela seria feita de que forma? Inclusive, a gente que trabalha na área, nós conhecemos casos em que o Ministério Público chama alguém, toma depoimento por termo, né, e fica com esse depoimento e vai usar para quê? Não é? Quer dizer, a postura de fragilidade de alguém que vai prestar depoimento para o Ministério Público é muito maior do que quem vai prestar depoimento na delegacia de polícia. Porque o Ministério Público, para a opinião pública em geral, ele é uma grande autoridade, ele é quase um juiz. E no momento que a pessoa diz assim, eu fui chamada do Ministério Público, ela sente que já há um processo formal. Correto. Que ainda não há, mas aos olhos dela pode haver. Então, assim, esse é um ponto apontado pela polícia. Mas, de outro lado, o senhor disse bem, e eu acredito que a gente tenha que pensar sobre isso, a função da polícia é ser ligada ao Poder Executivo. Mas também a gente tem que lembrar que não há suspeição do delegado. Então, de certa forma, o delegado estaria apto a investigar, inclusive, aquelas pessoas que façam parte do mesmo poder que ele. Mas eu entendo que surge essa questão até que ponto a polícia tem autonomia em certos casos, né? Em certos casos, como foi bem colocado aqui, não em qualquer caso, porque senão não haveria mais por que de haver a polícia. Então, assim, de certa forma, fica de um lado a polícia, que é ligada ao Poder Executivo, mas que tem essa função operacional, e de outro lado o Ministério Público, que desmantelou aí grandes investigações e contribuiu também para que vários casos de corrupção viessem à tona, né? E são investigações que iniciaram no Ministério Público. Mas eu não acredito que a gente possa dizer que o Ministério Público desmantelou essas investigações por ineficiência da polícia. Eu acredito que não. Eu acredito que tenha surgido uma oportunidade de investigação, quem sabe, diferente, né? E também não se tem a experiência contrária, ou seja, não se sabe se o Ministério Público, ao invés de fazer a investigação, tivesse encaminhado para a polícia, se essa investigação não teria o mesmo resultado. Mas com certeza, e poderia ter, né? Se requisitasse a polícia, porque o que a polícia questiona é se poderia existir essa investigação paralela, né, no caso. Mas assim, também muitos promotores, o próprio procurador aposentado Lene Streck, ele coloca que ele entende que não é o caso de um MP com investigação autônoma, mas quem sabe, então, professor, de uma outra proposta de emenda à Constituição visando regulamentar a investigação por parte do Ministério Público. Eu acho que este seria o caminho intermediário ideal. Esse seria o caminho intermediário ideal. Mas ideal. só que esta alternativa intermediária não está na pauta. Nessa proposta de emenda, não. Não está na pauta, não. É tudo ou nada. É tudo ou nada, exatamente. É tudo ou nada. E como assim, ela já foi aprovada numa comissão especial da Câmara, vem surgindo o medo até por parte do Ministério Público de que ela acabe sendo aprovada, né? Eu tenho cá comigo de que ela terminará sendo aprovada. Um dos argumentos do Ministério Público é de que a presença de deputados que são delegados é muito maior do que os deputados que são promotores. Eu vi isso também. E de que há um interesse dos políticos, de maneira geral, em não dar poderes ao Ministério Público. É por isso que eles chamam de PEC da impunidade, né? Eles dizem que é PEC da impunidade porque, aos olhos deles, o Ministério Público presta muito atenção nessas questões, como o senhor colocou, de corrupção, e que, ao mesmo tempo, a polícia precisa estar muito focada na criminalidade de rua, que é a criminalidade que as pessoas se assustam, né? Do roubo, do furto, sobre do homicídio. Isso, Camila, é uma coisa interessante, né? Que quando se fala em crime, vem à cabeça de todos o roubo, este o crime comum. Exatamente. Né? Mas, na verdade, se nós fizermos um levantamento, um desvio de verba pública, ele tem muito mais impacto econômico do que todos os crimes de furto e roubo praticados durante um determinado tempo no país. Né? O desvio de uma verba pública da saúde
ele afeta e mata milhares de pessoas, Com certeza. muito mais do que o número de homicídios que estão ocorrendo. E eu já comentei isso uma vez com os alunos, e um aluno me disse assim, mas professora, a gente tem medo de quem nos espera na esquina com uma arma. E a gente não tem medo de quem desvia uma verba pública, porque esse sujeito está até então longe da gente. Ou a gente muito não vê, próximo. ou muito próximo, mas ele está vestido, ele está de terno, ele está de gravata, quer dizer, ele está disfarçado na multidão. Então a gente não tem medo desse sujeito. Por isso que a gente pensa, quando pensa na polícia atuante na criminalidade, pensa na polícia que vai nos proteger do sujeito que espera de arma em punho para praticar um assalto, para tirar a vida de alguém ou para praticar um homicídio. E não desse tipo de criminalidade, né? Essa criminalidade do colarinho branco. E o Ministério Público, então, refere que nesse tipo de criminalidade o Ministério Público estaria mais próximo, vamos dizer assim, ou mais apto a investigar. E que a polícia não faltaria atribuição para a polícia, quer dizer, eles não esvaziariam a atribuição da polícia, a polícia continuaria investigando. Só que quem sabe, então, essa criminalidade mais do dia a dia, vamos dizer assim. Né? Pois é, mas isso tudo, né, nos leva para um paradoxo. Né? Na verdade é o seguinte, nós temos muita gente querendo investigar e muito pouca investigação em andamento. Porque o número de crimes praticados no país é assombroso. Nós poderíamos até um outro dia conversar sobre isso, que é sobre a cifra negra e a cifra dourada dos crimes. Né? O que é a cifra negra? É o número de crimes que acontecem e não chegam sequer ao conhecimento da polícia. E não aparecem na mídia. Não aparecem na mídia. A sociedade sequer sabe que existe, ou a vítima que não registra a ocorrência que é registrada, mas não tem autor, não tem autoria, não tem materialidade, então não vai dar em nada. E que isso é a grande maioria. E a cifra dourada é exatamente esses crimes praticados pelo pessoal de colarinho branco, crimes de corrupção, que são crimes onde o ouro está envolvido e eles também não aparecem nas estatísticas criminais. Exatamente. Então, ao ver da sociedade, talvez não preocupem tanto, né? Eu não vejo, não ouço a televisão passar esse tipo de criminalidade. Aparece a corrupção, apareceu o caso do mensalão, teve uma importância muito grande, foi um grande julgamento, mas ao mesmo tempo parece aos olhos da sociedade que é um caso. Exatamente. Existem vários outros dessa natureza. E parece que o mensalão foi o único caso de corrupção que existiu. Na verdade, o mensalão é a ponta do iceberg. Né? Existem outros tantos. Um monte de outros fatos. Então, o Ministério Público defende esse poder de investigar justamente para fazer frente a esses crimes que têm um cunho político, né, e que exigiriam uma investigação mais canalizada, vamos dizer assim. Bom, professora, eu lhe agradeço a gentileza de acolher o nosso convite. A nossa conversa foi muito profícua, muito interessante. Acredito que todos os nossos alunos e telespectadores tiraram proveito e entenderam melhor a situação que está sendo discutida. O nosso programa está terminando. Ele vai ser reprisado logo mais às 0h30 da noite que vem aí. Mas se você também pode assisti-lo através da Unifra Online, o canal YouTube Unifra Online. Vá lá, o tema é direito e o programa está à disposição para você ver no horário que melhor lhe convier. Muito obrigado pela audiência e até a próxima terça-feira, às 11h30, com o tema é direito, aqui na TV Unifra.